Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal, canal do Ramon, nossa sala de aula. É um prazer muito grande estarmos aqui hoje com vocês. E também hoje estamos num formato diferente. Até hoje, o nosso canal, nossas aulas têm sido assim, com a nossa presença, né, expositivamente falando e tal. Mas também queremos ter outros formatos, como o formato de ouvirmos nossos convidados, pessoas que estudam também a teologia, pessoas que se importam com a pessoa de Cristo, né, na caminhada da fé cristã no mundo. E hoje nós estamos recebendo aqui o Gesiel Borges da Silva, tem a referência aqui na nossa lousa. É um prazer muito grande tê-lo aqui, né? Gesiel é um amigo, né? Um amigo de uma longa data. Quer dizer, então eu conheci você pequenininho, né, Gesiel? De uma longa data. Mas Gesiel, ele tem a sua fé cristã, a sua caminhada com Cristo, e ele também é um estudioso, ele é um físico, e ele hoje é um pesquisador. Atualmente, ele está no mestrado na área específica de filosofia, numa grande universidade brasileira, e ele está se especializando em filosofia com um tema muito interessante que, oportunamente, ele talvez venha aqui falar conosco sobre a pesquisa, né, em curso ainda. Mas hoje o convite foi para que ele falasse sobre um tema muito ligado à nossa proposta aqui no canal. São os debates cristológicos na Igreja Antiga. Isso quer dizer o seguinte, né? Eu vou já passar a palavra para ele, nós vamos fazer aqui um bate-bola de vez em quando e tal, né? Porque a figura de Jesus Cristo, ela sempre foi controversa, desde o início, desde quando ele ainda estava aqui, ainda na sua fase antes da crucificação, do seu ministério, quando as pessoas ficavam com muitas dúvidas, e diante dele, né, tanto os críticos, aquelas pessoas que não compreendiam Jesus, a sua natureza, sua mensagem, os críticos da época que estavam sempre ali juntos, criticando que essas vozes estão nos evangelhos, estão também no Novo Testamento, até mesmo seus discípulos. Nós os encontramos várias vezes com várias dúvidas a respeito de Jesus, dúvidas que só foram esclarecidas posteriormente. Então nós vamos chegar em Lucas, por exemplo, no evangelista Lucas, que já inicia seu evangelho dizendo, né, ele endereça a carta ao Teófilo, que teria encomendado aquele evangelho, e ele diz assim: tendo em vista que vários já procederam, já criaram narrativas a respeito desses fatos, eu também fui investigar, eu fui fazer uma pesquisa, e eu admiro até o Lucas, por isso que ele é muito próximo a nós no sentido de pesquisador, né? E ele daí nasce, vem, surge o Evangelho de Lucas. Então, quer dizer, já havia na época do Lucas e do Paulo ali várias falas a respeito de quem era Jesus. E esses seriam que vão gerar esses debates posteriores aos apóstolos, aos primitivos discípulos e apóstolos, que vão se tornar esses debates, os quais nós vamos ouvir agora, né, através do Gesiel aí. Então a palavra está contigo e muito bem-vindo aqui à nossa sala de aula, pela primeira vez, né? Obrigado, Ramon. Obrigado pela recepção. Também um amigo de longa data, né? Eu fui muitos anos da Nazarena aqui de Santa Bárbara, né? Toquei muito tempo aqui. Enfim, um prazer também conhecer, quer dizer, vamos nos conhecer, né? Mas me apresentar para vocês. Meu nome é Gesiel, como o Ramon já disse um pouco, né? Eu faço mestrado em filosofia na Unicamp. Eu estudo o problema do mal, né? É o meu tema de pesquisa no mestrado. Mas outro dia a gente fala sobre o problema do mal, né? Hoje a gente está aqui para falar sobre um pouco sobre esses debates que o Ramon acabou de falar, né? No livro de Lucas, de modo tão pertinente, ele procura apresentar, né? Várias das diferentes visões, quer dizer, procura mostrar quem que era Jesus, né? E a gente já pode pensar que a partir daquela época já tinha uma miríade dessas visões sobre Jesus, né? Então, quem que é o Jesus que nós estamos falando, né? Essa é uma preocupação muito importante para a Igreja de Cristo, né? Se a gente tem uma verdadeira preocupação de querer saber quem que era esse Jesus, né? Em sua natureza divina, em sua natureza humana, como essas duas coisas
se conciliavam, né? No Evangelho está cheio dessas coisas. Aqui no canal tem dado um enfoque bem forte a essa dimensão, aspecto da a natureza humana de Jesus, né? Jesus enquanto um homem, enquanto uma pessoa que passou pelas mesmas tentações, pelos mesmos problemas que a gente. Lucas dá uma ênfase bem forte nisso, né? E eu também espero contribuir um pouco para esse debate de hoje, né? Com certeza. E então, assim, nós hoje não vamos partir dos evangelhos, nem do Novo Testamento, né? Imagino que nós vamos começar já a partir ali do primeiro, segundo século, terceiro século. Qual foi a sua datação para a nossa conversa de hoje aqui? Então, uma coisa que é bem importante, né? Vou pegar esse gancho porque eu já tinha pensado em falar disso mesmo, mas é uma coisa que é muito importante a gente entender sobre a leitura das escrituras, é que muitos textos muitos textos fornecem verdades que são fundamentais, mas que muita gente acabou distorcendo ao longo da história da igreja, né? Então, textos quando lidos, isso é uma lição muito importante de teologia, né? Quando você vai interpretar um texto, você precisa ler o texto no contexto geral e de acordo com a narrativa, a grande narrativa das escrituras, né? Não pode pegar coisas isoladas. E esses debates sobre Jesus são um ótimo exemplo disso, de como que textos tão maravilhosos, tão fundamentais das escrituras foram distorcidos. Por que a gente precisa? O que a gente precisa fazer então, né? A gente precisa elaborar doutrinas, né? Doutrina, a palavra doutrina é nada mais, nada menos que ensinamento, né? Ensina. A palavra vem do latim, né? Significa ensino. Então, é um tipo de ensino confiável sobre a natureza de Jesus, sobre como... É um guia confiável para nós lermos as escrituras adequadamente, né? Nós que somos protestantes acreditamos no famoso sola scriptura, né? Que é a ideia de que a Bíblia ela é suprema ou tem primazia em matéria de doutrina e prática, fé cristã. Mas ela vem sempre acompanhada, digamos assim, de um recheio da tradição, algum recheio da tradição. E é uma interpretação confiável dessas escrituras, dos primeiros discípulos, né? É por isso que a gente se remete à tradição. Então, hoje a gente vai focar nos primeiros séculos, mas todo esse debate, eu queria só enfatizar que está em consistência com os evangelhos, né? Ele vem, na verdade, para realçar alguns aspectos importantes dos evangelhos, né? Então, enfim. E aí você começaria a partir de quem ou de qual grupo nessa tradição? Sua fala remete aqui. Então, a primeira coisa é essa, né? A questão a importância das doutrinas, né? Eu não queria ficar muito só no teórico, né? Certo. Eu queria que todo mundo entendesse, né? Quem está aí na sala de aula, entendesse a importância mesmo, o papel disso para a nossa vida cristã, inclusive prática, né? Então, haviam grupos diferentes na história da igreja que a igreja historicamente teve dificuldade em conciliar as duas naturezas de Jesus, né? A fé cristã acredita, hoje a gente tem mais ou menos pronto isso, né? Jesus teve tanto a natureza divina quanto humana. Mas como que a gente concilia essas duas naturezas? Então alguns davam um aspecto muito divino e deixavam o humano para lá. Outros davam um aspecto muito humano e deixavam o divino para lá. Ou alguma mistura desses dois itens, né? Tanto o divino quanto o humano, mas não tão divino e por aí vai. A gente entender isso é importante porque Jesus precisa ser 100% Deus, né? A fim de que traga salvação para nós, né? Para nossa fé, né? Fundamental essa crença, né? Total, mas por outro lado, ele precisa também ser 100% humano. Então, desde o primeiro século, já surgiram heresias como o gnosticismo, né? Muita gente já ouviu falar desse termo, né? Ele vem associado hoje em dia com coisas místicas, né? Então fala uma pessoa gnóstica, né? Mas na igreja antiga isso tinha uma conotação específica, que é de que é uma crença de que a matéria é essencialmente má, né? E, enfim, existe algum tipo de luta, dualismo, né, entre bem e mal, e dentre as várias formas de gnosticismo, está presente aquela que negava que Jesus teve um corpo material, né? Que Jesus era filho de uma entidade, uma divindade luminosa, né? Que era, digamos assim, responsável pelo bem, e que Jesus nunca foi material, né? Nunca foi material porque ele não poderia ser bom e encarnar em uma matéria má.
A gente não sabe, a gente não para pensar na consequência disso, mas uma consequência muito natural é uma rejeição do mundo material, da vida material, né? E a Bíblia nos ensina diferente. A Bíblia nos ensina que Deus se preocupa com o mundo material. Deus se importa com o mundo que Ele mesmo criou, né? Então a criação é boa, né? A matéria não é má, inerentemente má, e o não material, por assim dizer, é bom necessariamente, né? Na Bíblia tem espíritos maus e tem, enfim, a criação é boa, né? Também tem essa dinâmica, né? Então, isso tem consequências práticas para a nossa vida, porque se Jesus fosse só divino e não tivesse um corpo material, então, para a salvação já teria inúmeras consequências, mas é uma rejeição de um aspecto importante da criação divina, né, que é o material mesmo. E a encarnação precisa ser material, a fim de que a salvação seja 100% da nossa alma e do nosso corpo, de que haja ressurreição. Se uma pessoa não acredita que Deus se importa com a matéria, como que ela vai acreditar na ressurreição verdadeira e genuína de Jesus enquanto homem, enquanto carne? E como que ela vai acreditar que os santos no último dia vão também ressuscitar? Então eu estou jogando um pouco rápido essas ideias para trazer um pouco sobre como isso na prática era muito problemático. Certo? Então, ser gnóstico era negar um aspecto essencial da natureza de Jesus, mas tem consequências importantes sobre a redenção completa que Deus quer trazer para toda a criação, né? E uma heresia muito parecida era do docetismo, né? Que afirmava que Jesus era... o corpo material de Jesus era uma ilusão, né, digamos assim. Então, Jesus foi, de algum modo, ele era divino, mas ele parecia humano, mas de algum modo era uma ilusão. O docetismo vem inclusive do termo grego para ilusão, né? Então, tudo que os discípulos viram, tocaram, era de alguma forma uma ilusão, né? Uma coisa parecida com um dos gnósticos, é diferente em vários aspectos, mas nesse sentido, também nesse sentido de negar um pouco da materialidade, da humanidade de Jesus, rejeitar um pouco disso, trazer muito para o etéreo, né? Muito pro divino. Isso é semelhante. Isso é bastante semelhante. Então, esse é um problema. Então, negar, digamos assim, a humanidade. Por outro lado, teve também heresias que negavam a divindade de Jesus em algum sentido, ou relativizavam ela, né? No sentido assim, Jesus era 100% Deus? De que modo ele era Deus, né? Porque tem textos bíblicos que a gente lê, entende, né? E pense capítulo 2, por exemplo, que fala de quando Jesus se esvaziou-se a si mesmo, ele meio que rejeitou a sua divindade, pelo menos em algum sentido, né? A kenosis, que o pessoal fala. Que é essa rejeição, esse esvaziamento de Jesus, né? É problemático, porque Jesus se esvaziou da divindade em algum sentido para assumir forma humana. Mas ele era 100% divino, mas em qual sentido, né? Hoje a gente consegue ver com clareza isso, né? Ele tinha uma relação também especial com o pai, né? João, aparece isso muito claramente no primeiro capítulo de João, falando sobre como Jesus o Deus unigênito que está no seio do Pai, este deu a conhecer Deus, porque ninguém viu a Deus, mas ele deu a conhecer. Então ele tem uma relação especial. Mas em outros trechos, que fala que ele e o Pai, eu e o Pai somos um, né? Jesus e o Pai são um só ser, né? Mas em outros lugares parece que falar que o Pai é maior que eu, né? No próprio Evangelho de João. E em Colossenses capítulo 1 parece falar que Jesus é o primogênito de toda a criação, né? Acho que é o versículo 15 do capítulo 1. Né? E aí isso deu margem para algumas pessoas começarem a pensar que Jesus era de algum modo inferior a Deus. Separado. Deus o Pai. Separado do Deus, né, eterno do Deus. Isso. Eu não sei se uma visita recente ao canal, né? Não sei se vocês visitaram o batismo, né? A cena do batismo, né? A João, tem João Batista ainda, né? Vamos chegar a João Ainda vai chegar no batismo. Mas de algum modo está lá representada a Trindade, né? Então essa doutrina de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo já está lá no batismo, em vários momentos na transfiguração, né? O batismo nosso é trinitário, né? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, mas qual que é a relação entre as três pessoas? Para muita gente, Jesus era inferior ao Pai, em vários sentidos. Então, esse era um problema. Esse era um problema porque a relação entre Jesus e o Pai parece estar, em algum sentido eles são iguais, mas em outro sentido eles são diferentes. Quando Deus Pai envia as pessoas, seja Jesus por meio da encarnação e o Espírito para a igreja depois, parece que ele que é o, digamos assim, o dono da missão, né? Ele que envia, né, as missões, né, trinitárias. E daí é difícil de entender como que isso funciona, fica um diálogo difícil.
E aí muita gente começou a pensar, né, como Orígenes, por exemplo, que foi um dos pais da igreja, que Jesus era divino, mas ele era de uma natureza diferente de Deus, né? Uma natureza diferente da de Deus Pai. Isso é muito, digamos assim, dá para entender um pouco do que Orígenes quer dizer, né? Porque nessa dificuldade de harmonizar, você acaba tendo que abrir mão de alguma coisa. E aí você precisa criar alguma, digamos assim, alguma categoria para expressar, digamos assim, é, a relação de Jesus e de Deus. E daí, um termo que os filósofos usavam, e aqui eu já estou pedindo licença para trazer ainda mais artefatos, tá, gente? Então, depois, se você tiver dúvida também, escreve nos comentários do canal, tá? A gente pode conversar. E daí, então, mas um conceito muito importante de filosofia, que é importante para entender esse debate, é o conceito de substância, tá bom? Então, substância. O que é substância? Está relacionado com o que as coisas realmente são, certo? Em sua natureza. Substância, natureza e ciência têm algumas diferenças entre esses termos, mas eles, em filosofia grega, era muito importante, era um conceito muito importante, o termo ousia, né? Então, qual que é a natureza, qual que é a substância, qual que é a essência de Jesus? Jesus é essencialmente ou substancialmente da mesma natureza de Deus o Pai? Substância hoje a gente entende como em química, né? Elementos químicos, não é isso, tá? Digamos assim, o que fazia Jesus ser Deus da mesma natureza de Deus o Pai? Era do mesmo tipo, né? Da mesma coisa, digamos assim, era feito Jesus e o Deus Pai? Ou era de coisas diferentes? Era de naturezas diferentes? As identidades deles eram diferentes, mas eles eram o mesmo ser? Era do mesmo tipo de ser? É meio complicado, né? Então, esse debate começou por aí. Aí o Orígenes começou a falar que Jesus era de uma natureza diferente da de Deus. Jesus era de uma substância ligeiramente diferente, era divino, tinha uma natureza igual a Deus, num certo sentido, mas era de uma substância ligeiramente diferente, subordinada a Deus o Pai. Então Jesus não seria Deus no mesmo sentido que Deus o Pai era Deus, né? E o Orígenes, assim, foi, digamos assim, o primeiro grande teólogo cristão, e eu não sei se ele estava com a intenção de formar uma doutrina fechada, né, sobre a Trindade, sobre a natureza de Jesus, mas o fato é que ele deixou essas pontas abertas e os hereges aproveitaram. Então, ao longo dos anos, apareceu algumas heresias, né? A principal delas foi o arianismo, que negava que Jesus e o Pai tivessem a mesma natureza, que Jesus fosse, digamos assim, divino tanto quanto o Pai era divino. Para Ário, o criador, né, dessa heresia, né, que era um presbítero lá de Alexandria, ele começou a estudar umas coisas de filosofia grega. Ele era um pastor. Isso, era um pastor, né? Isso, na época, era isso. E ele começou a sustentar que Jesus foi gerado, sim, pelo Pai, gerado por Deus o Pai, mas ele foi gerado dentro do tempo, não na eternidade. Embora, para Orígenes, por exemplo, Jesus era eterno. Eterno de uma substância diferente, mas ele era eterno. Para Ário, não. Para Ário, Jesus era uma criatura, foi gerado. Houve uma data de nascimento, numa dimensão que não foi essa, mas que houve uma data. Seria isso? Seria isso, ou mesmo na nossa própria criação, né? Na própria criação. Na própria criação. Jesus foi a mais excelente das criaturas. Jesus é, digamos assim, divino num certo sentido, mas ele é criado, né? Certo? Ele é gerado pelo Pai e também criado, então ele é a primeira criatura. E aí Ário começou a debater isso lá com seus pares, começou a discutir com o bispo da cidade dele, que era Alexandria, um importante centro de filosofia grega. E aqui, como uma pessoa da filosofia, né, eu gosto sempre de trazer esses elementos, acho que é por isso, então, até que eu estou trazendo essa discussão hoje aqui. É importante estudar filosofia para teologia, mas precisa ter um bom diálogo, né, entre a filosofia e a teologia. Às vezes você pega muita filosofia, deixa a teologia de lado, às vezes muita teologia e pouca filosofia. Ário, então, começou a estudar filosofia grega, começou a justificar seus pressupostos, e aí o bispo dele, que era o Alexandre de Alexandria, começou a discordar, eles começaram a debater, e Alexandre era trinitário no sentido de hoje mesmo, que a gente acredita que Jesus é 100% homem, 100% Deus, da mesma natureza do Pai. Aí o que aconteceu? Pode falar. Alexandre, você falou? Alexandre. O Clemente. Não, Alexandre. Alexandre. Clemente tem uns... Clemente de Alexandria? Ele é anterior, né? Ah, tá.
ele é anterior, mas é da mesma cidade. Tá. Vê, é uma cidade que tem uma tradição muito forte, É. teológica e filosófica, né? Uhum. Porque lá tinha Na uma África. biblioteca É enorme. importante que se diga que isso se dá na África, Alexandria, onde é o Cairo hoje, no Egito. Capital do Egito. Era Alexandria, que era um centro cultural, intelectual, digamos assim, concentrasse, se pudesse haver no mundo moderno, um lugar que concentrasse, talvez o Vale do Silício hoje, uma comparação, sei lá, Sim. grosseira, mas ali se concentrava todo o conhecimento armazenado daquela humanidade até ali. Então era um centro intelectual, né? Tipo uma Nova York, uma Londres, assim, Uma sei lá, Londres, Paris, né? Grande centro. Isso, então, e também um grande centro da igreja primitiva, né? Sim. Foi fundada por apóstolos, por missões apostólicas, né? Marcos foi para o Egito. Então, é uma coisa assim, uma cidade que era importante. Então, um debate em Alexandria desvairava pela cristandade inteira, não era qualquer, não era, né, tipo, não era uma cidade perdida, né? Era uma cidade bem no centro do mundo, com grande importância intelectual, com grande importância para a igreja. Então, Ario começou a debater com Alexandre discordou, e aí Ario começou a fazer amigos ao longo do Império Romano. E a história desse debate é legal não só pela doutrina e pela prática também cristãs, mas também, digamos assim, é uma boa historinha, digamos assim. Ele começou a fazer aliados aqui e ali no Império Romano, e aí Constantino já tinha declarado que o cristianismo era a religião oficial, e aí, quer dizer, tinha um cara que era amigo de Constantino, que era o Eusébio da Nicomédia, que se tornou ariano. E aí, pô, o Constantino era amigo dos arianos, mas também era amigo dos cristãos. De início ele fez vista grossa, mas aí ele viu que a briga ia continuar ali entre os arianos e os cristãos trinitários, né? Cristãos trinitários. E aí ele resolveu chamar todo mundo na mesa para conversar. É importante que, assim, é uma coisa confusa mesmo, né? Hoje a gente já tem essa doutrina pronta. Foi por causa desse debate que a gente tem uma doutrina de Cristo mais pronta, digamos assim, como a gente tem hoje. E aí ele chamou todo mundo para conversar no famoso Concílio de Nicéia, né? Então sentou lá 318 bispos e pastores também, né? Presbíteros na época. Mais de 1.800 pessoas sentaram num concílio para discutir várias coisas, mas a principal delas era a natureza de Jesus. Como que Jesus era 100% homem e 100% Deus, e Ario estava certo ou Ario estava errado? Esse era o ponto. Esse era um dos pontos centrais do concílio. E esse debate era uma coisa muito importante, gente. Várias coisas aconteceram, né? O nosso famoso... um dos precursores do Papai Noel, né? Que é o São Nicolau, né? Nicolau de Mira, né? Alguma coisa assim. Ele estava presente no debate também. E dentre as discussões, tem até uma foto hoje em dia, uma das gravuras do Bispo Ario dando um soco na cara. Ou não, do Bispo Nicolau dando um soco na cara do Ario. Porque a briga foi muito intensa. Então, ninguém sabe se esse soco foi de verdade ou não. Mas o fato havia uma tensão sobre a natureza de Cristo, né? E o que, depois de muita conversa, as conversas duraram de maio de 325 até junho, um mês de conversa sobre a natureza de Cristo. Em oração, discussão, indo nas escrituras. Ario pegava textos como esse de Colossenses que falava que Jesus era o primogênito de toda a criação, né? Se você tiver uma tradução mais moderna, do tipo NVI, se eu não me engano, fala supremo sobre a criação, né? Não fala primogênito, né? Então, primogênito ou supremo? Né? Primogênito, esse termo o Ario torceu para dar, digamos assim, respaldo à sua doutrina. Outros textos que falavam que Jesus era inferior ao Pai, né? E por aí vai. Jesus era 100% humano. Nesse sentido, os seres humanos foram criados. Então, Jesus não podia ter sido criado também? Essa era a questão, né? Mas aí os cristãos trinitários falavam, não, Jesus é da mesma natureza de Deus, ele foi gerado, ele é da mesma natureza, da mesma substância, e eles cunharam esse termo, substância, para demarcar que Jesus não era nem 10% a menos, nem 20% a menos, nem 1% menos do que Deus. Não era nem sequer de outra substância, mesmo que fosse digamos assim, de mesmo nível, era da mesma identidade, da mesma natureza, da mesma substância, da mesma essência de Deus o Pai. E com isso, eles marcaram uma coisa muito importante. E para nós que somos cristãos, Jesus era 100% humano e 100% divino.
Não tinha diferença para o Pai. Essa é uma coisa muito relevante, né? Eu tô já um pouco enrolando aqui. Foi sintetizado em um documento que ficou muito conhecido como Credo Nicênico, né? Credo Nicênico, né? Uma parte que é bastante relevante, que eu anotei aqui, ele fala o seguinte, né? No comecinho. Cremos em um só Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai. Deus de Deus, luz de luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não feito, consubstancial ao Pai. Por que todas essas palavras? Então vamos lá. Um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado do Pai. Então Jesus foi gerado a partir do Pai. De algum modo, quando um pai gera um filho, ele compartilha da sua natureza. Quando nasce um autor, faz digamos assim, esse móvel, ele cria esse móvel. Esse móvel não tem a mesma natureza que a minha. Mas quando eu gero um filho, eu gero com a mesma natureza, com a mesma identidade. Então eles usaram essa discussão sobre a natureza das coisas para elencar como que Jesus tinha que ser da mesma natureza do Pai, porque ele era gerado. Então, gerado unigênito do Pai, isto é, da mesma substância do Pai. Se Jesus foi gerado do Pai, ele tinha que ter a mesma natureza, não podia ser outra coisa. Ele era 100% divino. Ele era 100% humano, mas também era 100% divino. Então, Deus de Deus, né? Então, Deus gerado de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. E aí, esse é o termo mais importante, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, né? Desculpa. Quando você fala luz de luz, né, é um tema também que eu acho que você como físico, que ele não seria um reflexo da luz, né? Vamos supor que Deus Pai fosse a luz única, né, o Pai único, Deus e tal, mas assim, e Jesus fosse um grande reflexo, não sei se aí pela física, né? Mas ele é luz de luz, ele é a mesma luz. Isso. Só que com, vamos dizer assim, não é com uma identidade, mas a sua identidade constitui-se de ser da mesma luz, algo assim. Sim, muito importante, muito bom esse comentário. Luz de luz não é um refletir da luz, né? Quando em João fala que eu sou a luz do mundo, ali estava a luz, né, que ilumina todo mundo. Não era um reflexo dessa luz, mas era a própria luz, né? Então, veja, tem muita coisa acontece, né? Mas esses debates são importantes porque nesse concílio eles firmaram o Credo Niceno, depois, alguns anos depois, continuou a heresia dos arianos, teve exclusões, muitos deles foram exilados, depois voltaram. Esse jogo político continuou, aí os cristãos trinitários foram exilados. Então, por cerca de vários séculos, os arianos continuaram com sua, digamos assim, isso dividiu a igreja cristã. Mas, de algum modo, a verdade venceu, né? A verdade sobre a natureza de Jesus, por causa, mesmo por causa do Espírito que guia a igreja às verdades, né? Como a Bíblia nos ensina. Então, de algum modo, isso permaneceu essa verdade. Jesus partilha da mesma natureza do Pai. Ele é aquele homem, naquele judeu do primeiro século, aquele barbudo, provavelmente né, de uma etnia etnia diferente da europeia ou da atual, assim, do mundo, né? Aquele cara que ria, que chorava, que tinha necessidades, que sentia fome, chorava, se irritava, se sentia tentado dos mesmos tipos de tentações que a gente, né? Na época não tinha McDonald's, mas ele se sentia tentado. Não tinha tentações capitalistas. O filho do homem não tem onde dormir, né? Mas ele sentia tentações, sentia dificuldades. Aquele mesmo cara era da mesma natureza de Deus Pai, o Pai do Antigo Testamento. Deus Pai, conforme revelado na lei de Moisés, que apareceu para Moisés, para Abraão, para Isaac e Jacó, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aquele mesmo Deus Pai era o Pai de Jesus, aquele judeu carpinteiro, primeiro século. Então, essa é a verdade chocante da fé cristã, né? Isso para um amigo muito próximo, com quem nós debatemos muito teologia, essas duas coisas são as que distinguem os cristãos do resto do mundo, dos muçulmanos, de testemunhas de Jeová, de qualquer coisa. A Trindade, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas da mesma natureza, da mesma substância. E a dupla natureza de Jesus, que Jesus é 100% divino e 100% humano. Não é 10% divino nem 10% humano, né?
99% Não é um corpo, divino. não é um corpo humano, essa outra heresia que apareceu. Então, a gente começa a pensar, né? Jesus era homem, né? Mas Jesus era Deus, então ele pensava como Deus, pensava como homem. É que teve gente que separou, né? O corpo de Jesus é humano, mas a mente é divina. E aí os pais da igreja falaram, não, Jesus era 100% humano, que tinha corpo e mente humana e tudo humano. Mas ele era 100% Deus também. Durma com esse barulho. A pessoa era divina. É um mistério como que essas coisas funcionavam. Como que conjuga ele tendo intelecto humano, mente humana, vontade humana, mas tendo vontade divina também, tendo poderes divinos, esvaziados de algum modo, mas também, assim, o Deus onipotente estava ali presente, né? Muito, muito bom essa sua explanação aí sobre esses debates cristológicos, né? Creio que vai ficando mais claro para nós, né? Porque nós estamos falando da fé, a fé cristã. Nós não estamos aqui num debate, digamos, científico, Uhum, né? Se isso é a verdade científica ou não, uhum, mas da fé. Então nós vemos historicamente que já nesse início haviam igrejas. Quando na minha primeira fala, na introdutória, estava dizendo que já no Novo Testamento não tem esses nomes, docetismo e tal. uhum. Mas depois, isso aí coisa de 200 anos depois, haviam várias igrejas. Hoje, às vezes, para algumas pessoas pode falar assim, mas isso é um debate pode dizer, Relevante. irrelevante, estão querendo voltar com essa Filosofia história, demais, essa teologia coisa demais. se há quantas penas tem na asa de um anjo, que isso vai interessar? Né? Mas como estamos falando da fé, o estilo da nossa fé, como nós seremos, nós somos em função da nossa fé, que nos dá essa cosmovisão, para nos dar uma visão de todo. Então, por exemplo, se você crê que este mundo, tudo que tem nele, a natureza, tudo que é material é mal, é do mal por excelência, e toda a origem do mal está ali, isso vai afetar a nossa visão de futuro, na nossa fé. Sempre falando pelo lugar de fala da fé aqui. Vai afetar a nossa fé porque não interessa, deixa esse mundo se acabar. Né? Esse mundo, aliás, é uma consequência da própria maldade do mundo. Por que eu vou me importar com a natureza? Por que eu vou me importar? Só que, se nós enxergarmos que, e aí você falou muito bem sobre a ressurreição, que é importantíssima para a fé cristã, a ressurreição, por quê? Porque é a novidade de vida. Uhum, Mostra a grande relevância, a grande importância que Deus dá à vida, e à uhum, vida material. Como ela está sujeita hoje à opressão do que nós entendemos como pecado, o pecado tem destruído a natureza humana, a natureza em geral, né? Se uhum, dissemina. Qual é vamos dizer assim, o jeito de Deus? É ressuscitar, fazer uma nova pessoa. E com essa nova pessoa, não é só uma nova pessoa que vai ficar vagando num grande deserto cósmico. uhum, sim, Nós entendemos que haverá uma nova criação, o que revela essa importância para o material. uhum, Haverá um dia em que haverão coisas novas sim, para essa nova humanidade habitar nela. Isso estou falando de escatologia já, sim, só sim. mostrando o quanto isso altera. Isso não é um debate filosófico, um debate perda de tempo, ficar pensando, vamos crer em Deus e pronto. Sim. Né? Mas como que você crê em Deus? Como você crê em Deus vai afetar a sua vida inteira. Né? Vai Sim. afetar o seu modo de ver tudo, a si mesmo, os outros. Se esse cara é ruim, é porque ele é ruim mesmo. A natureza humana é ruim, Uhum. é karma dele. Uhum. Então, assim, nestes 2 primeiros séculos, por isso que a fé é algo muito importante. Né? Nesses primeiros séculos, às vezes a pessoa fala, mas então você está falando de ortodoxia e aqueles não ortodoxos ou hereges, eles foram discriminados, né? Uma linguagem atual, digamos, foram Excluídos, né? excluídos, marginalizados. Mas é que a fé, ela tem você pode crer em qualquer coisa. E se eu começar a crer que Deus, sei lá,
Eu vou crer, e eu como pastor, um outro como pastor, como o Ário, como tantos outros pastores, até atualmente, vai disseminar isso, vai pregar isso, vai fazer essa interpretação, e as pessoas vão crer. Elas vão crer, porque tá falando para a fé das pessoas, não é da ciência. Ciência é outra coisa. Você como cientista, você lança lá uma teoria, ou base na teoria, você lança uma descoberta científica, ela é questionável, não é? Mas a fé, ela é assim, poxa, é mesmo, né? Tem um peso de revelação, é mesmo dizer, você descobriu isso. Eu passo a crer no que você está dizendo. Sim. Por isso que é muito importante essa visão cristológica. Sim, total. Pra a gente pode, eu falo assim, se Jesus, Deus, tem uma barba branca e sentava num trono, isso é irrelevante. Mas que ele é Deus Pai, isso é relevante. E daí, Filho, Espírito Santo, isso é importante para a minha fé. Né? Sim, totalmente. Não, isso é muito, muito importante. Né? Em Jesus foi inaugurada a nova criação, né? Então não é, assim, algo é verdadeiro sobre Jesus. Ou que Jesus era Deus ou não era, ou que Jesus era humano ou não era. Mas algo era verdadeiro sobre isso. Eu não posso pensar que a fé cristã é só uma questão de escolha ou de negociação, né? Porque isso influencia a nossa visão sobre... Jesus inaugurou a nova criação. Como que vai ser essa nova criação? Mostra o interesse de Deus pela gente, né? Jesus sendo humano, 100% humano e sendo 100% divino. Mostra o interesse de Deus pela nossa realidade, por renovar a nossa realidade, né? E aí, é um ponto legal que você mencionou, é esse da fé mesmo, porque muita gente hoje em dia com as diversas opções, né, a gente é levado a pensar que tanto faz o que eu penso sobre esse debate sobre a natureza de Jesus. Mas isso você pensa hoje, só porque você já, digamos assim, esse debate já está resolvido. Se você tivesse lá na época, você ia ficar confuso e você ia precisar escolher uma das posições, né? Seu pastor falando isso, seu mentor espiritual, aquele que tem as escrituras. Você ia ler a Bíblia errado, entende? Errado nesse ângulo. Nesse ângulo, né? Só ia ver por esse viés. Como os fariseus só viam pelo viés e questionavam Jesus. Você não é. Então isso é muito importante. Totalmente. Isso, assim, eu só queria comentar por questão de, né, de justiça, que esse debate eu dei muita ênfase no arianismo, mas tem questões também sobre a natureza de Jesus, a dupla, como que essa conjugava, né, que só foram resolvidas depois do Concílio da Calcedônia, e pano pra manga de novo, né, muita coisa mais, que não dá tempo de falar aqui. Mas as palavras, eu acho que uma frase, uma sentença que resume bem de forma bonita tudo isso que a gente conversou aqui, sobre por que é importante que Jesus seja humano e divino, sim, né? Muito. E que está lá no Credo de Atanásio, que também foi outro documento antigo, né? Surgiu de outras discussões, né? De outros consensos. Não foi escrito por Atanásio, né? O Atanásio estava, inclusive, nesse debate contra o Ário e tal, foi um cara muito influente. E foi escrito por seguidores, depois que sintetizaram assim, por que Jesus se encarnou, né? Embora seja Deus e homem, falando sobre Jesus, embora seja Deus e homem, contudo não são dois, mas um só Cristo. Um, não pela conversão da divindade em carne, mas pela ascensão da humanidade a Deus. Então, eu acho muito bonita essa sentença. Sim, é verdade. Porque não pela conversão da humanidade, não é que Deus se rebaixou, no certo sentido sim, mas não é que Deus se tornou menor, mas é que nós nos tornamos maiores, né? A nossa humanidade foi ascendida até Deus por meio de Jesus. E agora a gente sabe que tem um de nós lá, assentado à direita do Pai, que intercede por nós, né? Um de nós lá, nós somos inseridos na vida de Deus, né? Como filhos de Deus, e quando Deus olha pra gente, ele olha para Jesus, né? Ele olha para o que Jesus fez, olha para a humanidade de Jesus, né? E olha para aquele Jesus que é 100% humano e 100% divino, né? Então a humanidade foi ascendida até Deus de algum modo, né? A gente participa dessa vida. Isso é muito bom, muito bonito, traz um conforto, traz um consolo muito grande pra gente, né? Tanto pro presente quanto para esse futuro. E o presente, o que eu estou fazendo aqui? E assim, na história, Gisiel, isso também é um tema para um outro encontro, né? Mas na história nós vamos ver que essas influências elas emergem, submergem, e quanto, eu diria assim, a igreja pende na sua fé para uma dessas tendências, se ela não ficar nesse eixo,
de equilíbrio, digamos assim, 100% homem, 100% Deus, ela pode humanizar demais um Cristo muito antropológico, muito humano, né? Jesus muito humano, mas humano ao Só ponto preocupado de com causas humanas. causas humanas, um libertador, né? E como um Gandhi, né? Digamos assim, ou Um então revolucionário, ou né? então pender para o lado etéreo que você falou, né? Espiritual demais, esse mundo não Nega o presta, material. né? Não presta. Como tem que consertar nada aqui, quem vai consertar é ele quando vier para julgar, ele vai fulminar os inimigos e vai fazer tudo Extremou. novo. E eu já estou de boa, já estou desse lado da. Aham. Pensei aqui no Star Wars, esse lado da força e o Império vai se acabar, a República vai vencer, né? Então Aham. parece que isso sempre está assim, né? E por isso também eu destacaria a importância de que nós precisamos trabalhar nossa fé com conhecimento. Então, Uhum. Gisiel, eu agradeço muito, o nosso canal agradece muito a sua presença aqui. Apesar de você não estar aqui nesse momento, né, nesse exato tempo e espaço, mas vai ficar o vídeo. E inscreva-se no nosso canal, participe, pergunte, não se sinta. Coloca dúvidas lá nos Coloque as dúvidas comentários. lá. Muita informação, gente. Agradeço até pela oportunidade. É. Desculpa se tem muita informação, mas a gente tá aí para Não, conversar, foi tá bom? muito esclarecedor. E vocês estão convidados a escrever, perguntar, Gisiel acompanha ali, né? E ele também até ele já responde, fica nessa liberdade, viu, Gisiel? Você já responde ali as pessoas que vierem, né? Que participam, e outros que vão surgindo ao longo do tempo, né? Uhum. Então, estou muito agradecido a você por esse dia, por seu tempo que você tem dado aqui. E vamos continuar. Sucesso lá na sua carreira acadêmica, que Deus te abençoe, continue descobrindo coisas, né? Um jovem estudioso, pesquisador, o mundo precisa, né? Desse trabalho seu aí. Tá? Então, muito obrigado. Um Amém. abração. Obrigado, velho. Valeu.